aqui que eu quero dividir com vocês. Aí vocês vão entender a importância de vocês ouvirem uma voz só. Coloque aí para mim, por favor, Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele amava a todos. Mas o texto faz questão de dizer que o propósito dele era levar os 3. Ele tinha 12, não faz acepção, mas alguma coisa ele queria proporcionar a esses 3. E você sabe que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso que Jesus puxou tanto a orelha de Pedro. Por isso que Jesus repreendeu tanto a Pedro. Mas você sabe por que Pedro se tornou líder da igreja quando Jesus voltou para o Pai? Exatamente pela transparência. Cheio de erro, cheio de falha, juvenil em sua fé. Às vezes ele perguntava algumas coisas, né? Fazia umas perguntinhas sem graça, umas perguntinhas infantis, juvenis. Mas Jesus teve a oportunidade de trabalhar ele. Por quê? Porque Pedro não se escondia. Pedro não criava personagens na relação dele com Jesus. Por isso que ele foi a pessoa a quem Jesus mais repreendeu. Você sabe por quê? Porque era quem mais andava descoberto diante de Jesus. É como no nosso meio, bispos, pastores, obreiros, na obra de Deus. Quais são os pastores ou obreiros mais repreendidos? Os que erram mais? Não. Os que se mostram mais. Os que cruzam a nossa frente desnudos, sem estar vestidos de um personagem para tentar agradar a gente ou ganhar pontos com a gente. O bispo Macedo esses dias até falava, numa reunião aberta, transmitida pela internet, de um pastor, que um dia disse assim para ele: Bispo Macedo, o senhor pode ter certeza que eu sou um pastor neste universo da Igreja Universal, com quem o senhor nunca vai ter problema. A mim, o senhor pode ter certeza que o senhor nunca vai precisar chamar atenção. Na hora o bispo disse que o coração já gelou em relação a ele, porque sabia que aquele rapaz ia cair. Se você me perguntar assim: bispo, o senhor pode garantir ao bispo Macedo, principalmente agora, que o senhor desfruta, goza de uma maturidade maior ao longo dos seus 51 anos de idade, o senhor tem como dizer para o bispo Macedo que ele nunca mais vai chamar a sua atenção? Eu não tenho. Eu não tenho condições de garantir ao bispo que ele nunca mais vai precisar chamar a minha atenção. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que até Jesus voltar, eu ainda vou errar muito. E quando eu digo errar, que fique bem claro, eu não estou falando de pecado consumado, não. Eu estou falando de erros e falhas que todos temos. Porque entenda, eu não sou escravo do pecado, mas eu continuo sendo pecador. Eu não tenho condições de garantir isso ao bispo, eu não tenho condições de garantir isso à minha esposa, eu não tenho condições de garantir isso aos meus companheiros de trabalho, eu não tenho. E nem tenho coragem de tentar fazê-lo. Ô bispo Macedo, quem está falando aqui com o senhor é o Guaraci. Eu quero dizer para o senhor que comigo o senhor não vai ter problema nunca, que o senhor nunca vai precisar chamar minha atenção. Porque para o bispo Macedo nunca mais chamar minha atenção, como ele chama, às vezes ele chama. Ele precisa e ele chama. Só tem um jeito do bispo Macedo nunca mais chamar a minha atenção. É se eu criar um personagem que na frente dele é uma coisa e por trás é outra, e naturalmente levar para a minha comunhão com ele um personagem devidamente construído com as minhas artimanhas. Porque se eu continuar desnudo diante dele, sendo quem eu realmente sou, você não tenha dúvida, por muitas vezes ele ainda vai chamar a minha atenção até Jesus voltar. E louvado seja Deus por isso. Porque segundo o texto sagrado, as repreensões da disciplina são o caminho da vida para quem aceita a repreensão. Para quem consegue entender que vai morrer precisando aprender. Foi como disse um post do bispo Clodomiro outro dia. Estava escrito assim: há alguns dias a gente ensina e todo dia a gente aprende. Amém? Você que está em casa, você que está aqui, repita isso comigo. Em alguns dias a gente ensina e na maioria dos dias a gente aprende.
Se a gente perder essa visão, perdoe a expressão que eu vou usar aqui, nós vamos para o inferno. Imagina,